Hoje, mais uma aula para vocês. Eu vou falar nessa aula sobre divisão de frações. Eu vou fazer alguns exemplos para ilustrar como é que é feita a divisão de frações. Bom, nosso primeiro exemplo é o seguinte. Eu quero dividir as frações meio por meio. O procedimento para fazer essa divisão é o seguinte. Você pega a primeira fração e escreve ela em cima de uma barra grande. Essa barra aqui, ela representa esse sinal de divisão aqui. É equivalente a ele. Agora você tem que pegar a sua segunda fração e colocar aqui embaixo. Põe um sinal de igual. O procedimento agora é repetir a primeira fração e multiplicar, esse ponto aqui quer dizer multiplicação, pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda fração? É trocar o denominador com o numerador. Ficando assim. A fração aqui é meio, então vai ficar 2 sobre 1. Bom, agora o que você tem que fazer é tentar simplificar ao máximo. Alguns preferem multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores e depois ver se é possível fazer alguma divisão. Eu sugiro que você tente dividir agora aqui. Dividir numerador com denominador para tentar simplificar. Repara que não dá mais para simplificar essas frações da forma que elas estão. Elas já estão na forma mais reduzida possível. Então você tem que tentar dividir o numerador de uma com o denominador da outra. Nesse caso aqui eu posso dividir 2 com 2. Tem que ser um fator que é comum a ambos os números. Nesse caso aqui eu posso dividir por 2. E dividir esse 2 aqui por 2 também. Então o resultado aqui é 1. Aqui eu vou ter 1, né? 2 dividido por 2, aqui 1. Aqui embaixo também vou ter 1. E aqui 1. Então, por fim, o resultado dessa divisão é 1. Que já era óbvio, né? Que são os números iguais. Meio e meio, né? Mas esse foi só para ilustrar o procedimento. Vou fazer um segundo exemplo. Imagine que eu tenho as frações 1/3 e quero dividir pela fração 2/5. Nós vamos repetir o procedimento. Escreve a primeira fração, 1/3, a barra grande, e escreve a segunda fração. Sinal de igual, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/5 é 5/2. Então fica 5 sobre 2. Repare que aqui eu não tenho como dividir por um fator comum esses dois números aqui, o 5 e o 3. E nem o 1 e o 2. Então eu simplesmente multiplico aqui os numeradores. Então fica 5 vezes 1 aqui é 5. E aqui 3 vezes 2, 6. Então o resultado de 1/3 dividido por 2/5 é 5/6. Acabou. Não precisa fazer mais nada aqui. Não tem nenhum número inteiro aqui maior do que 1, né? Que dê para dividir por 5 e por 6 ao mesmo tempo. Mais um exemplo. Imagine as frações 7/8 e 5 por 16. Quero dividir essas frações aqui. Procedimento. Escreve as frações assim na vertical, né? A primeira fração, depois essa barra grande indicando a divisão. Depois a outra fração. O sinal de igual, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então multiplica por 16 sobre 5 aqui, que é o inverso de 5 por 16. Observando aqui o numerador com o denominador aqui, o 7 com o 5 não tem nenhum fator comum para a gente dividir. Mas o 16 com o 8 tem. Você pode começar aqui dividindo por 2, por exemplo. Aí você teria, no lugar de 16, 8. No lugar do 8, 4. Depois dividir por 2 de novo. E assim sucessivamente. Mas se você quiser, você já pode dividir pelo máximo possível. O maior número inteiro possível que dê para dividir esses dois aqui.
ao mesmo tempo. Nesse caso aqui é 8. Então dá para dividir aqui por 8. 16 por 8 vai me dar 2. E dá para dividir o 8 por 8, que vai dar 1. Então eu fico aqui com 7. Em cima aqui 2. Aqui embaixo 1. E aqui 5. E aí por fim não dá mais para simplificar. Então fica 7 vezes 2 aqui, fica 14. E 5 vezes 1 aqui embaixo fica 5. Então 14 quintos é o resultado dessa divisão aqui. Último exemplo para a gente encerrar. Tenho aqui as frações 3 por 11 e 2 por 22. 2 por 22 não, vou colocar 1 por 22 aqui. Repete a primeira fração. Coloca uma barra grande indicando a divisão. Escreve a segunda fração. Igual. Repete a primeira agora. E multiplica pelo inverso da segunda. O 3 e o 1 aqui não tem nenhum fator comum para a gente dividir. O 22 e o 11 tem. A gente pode dividir 22 por 11 e 11 por 11. Então vamos dividir o 11 por 11, que vai dar 1. E o 22 por 11, que vai dar 2. Então fica 3 vezes 2. E aqui 1. E 1 aqui. Então por fim, a gente tem 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1. Não precisa repetir o 1 aqui, é desnecessário representar ele no denominador. Então o resultado dessa divisão aqui é 6. Bom, espero que tenham gostado da aula. Dividir frações não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só aplicar esse procedimento. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tenta simplificar ao máximo. Vê se tem algum fator comum para dividir. Quando eu falo esse fator comum, é ver se é divisível por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Se não for divisível, apenas multiplique numerador com numerador e denominador com denominador. Assim você encerra.